A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Nessa segunda-feira, né? Com a graça de Deus. Passando aqui para deixar uma palavra que eu li aqui. É uma palavra muito conhecida, né? Em Mateus 24, verso 4 a seguir. Não, do 3 a seguir. Que diz assim, né, irmãos? O título é Sinais da Destruição de Jerusalém e do Fim do Mundo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Amém. Glória a Deus. Podemos ver aqui, né, irmãos, que a palavra de Deus fala dos sinais, né, que antecedem a volta de Cristo. E o que podemos ver é que todos esses sinais estão se cumprindo em nossos dias, né? Guerras, rumores de guerras, né? Que são rumores de guerra. Tal país pode atacar tal outro país, né? Guerra entre famílias também, né? Pais odiando filhos, filhos odiando pais, tantas coisas, o amor esfriando, né? Tudo que está escrito aqui na Bíblia, praticamente se cumpriu tudo, né? Então, o que podemos ver é que estamos à beira do fim. Jesus está às portas, né? E aqui fala que aquele que perseverar até o fim, este que será salvo, né? E que o evangelho de Deus será pregado em todo o mundo em testemunho, né? Para não dizer que tal nação não ouviu da palavra de Deus, tal nação nunca ouviu falar de Jesus, para não ter nenhuma desculpa naquele dia, né, irmão? E isso estamos vendo, né? Muitos missionários que são enviados a lugares remotos, né? Que antes jamais poderias conseguir, né? E chegar, mas hoje com a tecnologia, né? De transporte, de internet, que através da internet a palavra de Deus vai a muitos lugares, né? Que a pessoa não está lá, mas a voz da pessoa, o vídeo chega, né? Então está sendo tudo cumprido, conforme a palavra de Deus fala, né? Os falsos profetas já estão aí, muitos falsos profetas que entregam profecias, muitas vezes cumprem, só que são profecias demoníacas. Porque o diabo, ele também faz sinais, prodígios, né? Ele quer imitar Deus em tudo. Só que só Deus que faz maravilhas perfeitas, né? Aí muitos caem, acreditam. Quantos templos, né, estão sendo erguidos, né? Mas não na base da palavra de Deus, né? Mas tudo isso é para se cumprir a palavra de Deus, né, irmãos? Então tem que se cumprir, né? Essas coisas tem que acontecer para se cumprir a palavra de Deus. Então, tem muitos falsos profetas, muitas pessoas que se intitulam ser Cristo, né? Então, devemos ficar firmes na palavra de Deus, sempre buscar ler a palavra de Deus, não acreditar em tudo que a gente ouvir. Se sim ouvir e reter o que é bom, mas sempre examinando as escrituras, se aquilo condiz com o que está escrito na palavra de Deus. Porque tudo aquilo que foge da palavra de Deus é heresia, não vem de Deus, né? Então, irmãos, devemos ficar firmes, porque estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, né? Deus deixou avisado, Deus deixou escrito.
Muitos falam que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas na verdade é o livro mais atual que existe na face da terra, a Bíblia. Porque tudo que está se cumprindo, tudo que está acontecendo no mundo, está escrito aqui, já foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? Então devemos ficar firmes na palavra de Deus, buscar sempre estar lendo, examinando as escrituras, meditando na palavra de Deus em cada parte. Não quer dizer você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e ler, esfoliando, não. É sentar, ler ali, ó, ler um capítulo ali, vai meditar naquele capítulo. Se uma pessoa se você vê uma pregação, você vai examinar as escrituras para ver se está dentro da palavra de Deus, né? Porque a própria palavra fala que muitos irão à base do meu nome, muitos falsos profetas se levantarão, né? Então a gente já está ciente de tudo isso que está acontecendo. A gente está ciente que isso iria acontecer e está acontecendo, né? Então não devemos olhar placas de igrejas, né? Porque isso também, se você olhar a placa de igreja, você não está olhando para Cristo, né? Porque são muitas doutrinas, muitas regras que cada igreja tem a sua, mas a gente tem que olhar para a palavra de Deus, né? Temos que olhar, para a palavra de Deus, para a regra que está aqui dentro, que Jesus pregou, deixou escrito para a gente, né? Os profetas do Senhor, né? Que muitos morreram pela palavra de Deus, né? Hoje, irmãos, vocês podem ver quem é que morreria pela palavra de Deus, né? Esses profetas, falsos profetas que ficam aí pregando heresias, né? Entregando carro, entregando casa, entregando ouro, tanta coisa, né? Prosperidade, amor, isso, aquilo, outro. Mas será se eles passarem o que João Batista passou, né? Que todos os profetas passaram, apóstolo Paulo, será que eles aguentariam ao menos um minutinho, né, irmãos? O que Jesus Cristo aguentou por nós, né? Então vamos orar, né? Buscar a sabedoria do alto, de Cristo, né? Que Jesus, ele dá sabedoria pra gente, ele dá sabedoria, ele abre os olhos da gente, né? Muitas vezes a gente tá cego espiritualmente, tudo que vem a gente tá absorvendo, né? Mas quando a gente busca a sabedoria de Deus e que para Deus abrir os olhos da gente, a gente começa a enxergar além daquilo que os olhos naturais da gente vê, né? Coisas que você antes achava que era correto, o Espírito de Deus começa a te tirar da sua vida, né? Depois eu vou estar contando, irmãos, o testemunho de como eu era, né? Como eu era, e a obra que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, né? E que eu só tenho a agradecer a Deus, né? Sonhos que Deus já me deu, coisas que Deus já me mostrou, né? Obras que Deus já fez na minha vida e anda fazendo, né? Essa noite mesmo, eu estava orando, fui orar para dormir, né? Eu tinha acabado de ver um vídeo, né? Da irmã, da pastora Nadi. Eu gosto muito do canal dela, gosto muito da pastora, que é uma mulher de Deus. Aí eu acabei de ver o vídeo dela, aí eu fui orar para dormir. Que já tava dando 10 horas da noite. Aí eu falei, eu vou deitar. Aí eu fui orar, irmãos. Aí, do nada, eu nem não tinha jantado. Aí começou a dar uma dor. Uma dor não era nem no estômago, era do lado assim, ó. Uma dor bem forte. Eu orando e aquela dor do nada. E eu pensando, meu Deus, mas orando e pensando, mas como é que essa dor vem do nada? Do nada, e aquela dor incomodando. Dava vontade de levantar, porque eu tava ajoelhada. Dava vontade de levantar, porque eu não tava aguentando ficar ajoelhada. Porque tava doendo muito assim, ó, do lado aqui assim, ó. Que é uma dor terrível, assim. Aí, irmãos, eu peguei. Aí que me deu vontade de orar mesmo. Buscar Deus mesmo. Aí, na hora, assim, aí veio na minha boca. Assim, que eu nunca pedi. Eu não sou muito de pedir Deus bênção, irmãos. Não. Tanto que eu só falo assim, que seja feita a vontade de Deus. Aí vem na minha boca, na minha mente, para pedir Deus para repreender a enfermidade. Aí eu fui pedir Deus, falei assim, eu repreendo toda enfermidade, toda dor física e espiritual,
Só falei isso. Aí na hora eu senti como se estivesse saindo tipo eu senti saindo algo assim de mim, assim. Eu senti saindo. Aí na hora eu comecei a mexer orando e comecei mexendo, movimentando para ver. Eu falei, não. Aí naquela, né, Deus, ô Senhor, Deus sabe quanto a gente é falho, né? Que a gente dá um pouco incrédulo. Aí na hora eu ainda comecei a mexer, orando, joelhada ainda e mexendo, caçando a dor, caçando a dor. Na hora Deus tirou a dor, né? Então como que a gente pode abandonar um Deus tão maravilhoso, né, irmãos? Que Deus prova a gente em tudo, né? Em tudo. Deus prova a gente. E essa dor eu creio, irmãos, que foi o inimigo já tentando impedir a minha oração, né? Que eu tava com tanto anseio e vontade de orar, porque todo dia antes de eu dormir eu vou orar, eu oro. Aí quando eu joelhei para orar, começou essa dor, do nada. Mas aí, no meio da oração, aí aquela dor incomodando. E eu comecei a querer encerrar logo a oração para levantar. Para levantar, para ir caçar algum remédio, algum jeito, alguma coisa. Aí veio na minha mente assim, para pedir a Deus para repreender a dor física e a dor espiritual. Aí assim mesmo eu falei com o olho fechado. A oração estava totalmente, não tinha nada a ver com cura, com nada. Aí eu falei, Senhor, repreenda toda dor física e toda dor espiritual. Aí na hora eu senti como sai como uma leveza, assim, sabe? Do lado da dor. Aí eu comecei a movimentar, ajoelhada, movimentando. Aí eu tirei a mão assim, coloquei orando com o olho fechado e mexendo, caçando a dor e nada. Aí eu comecei a chorar, agradecendo a Deus, tanto que Deus é bom, que Deus prova que tá com a gente, que tá ouvindo a gente, que muitas vezes a gente ora, mas a gente pensa, né, irmão, que a gente é tão falho, tão pecador, que a gente pensa assim que Deus não ouve a gente, né? Mas Deus prova, Deus mostra, né, que Ele tá atento. Os ouvidos dele tá atento àquele que pede com sinceridade, né? Que com reverência. E Deus conhece o coração de todos nós, né, irmãos? O coração de cada um de nós. Depois eu vou estar postando mais vídeos, com mais experiência que Deus me deu, né? Sonhos, palavras, obras que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Viu? Deus abençoe a todos os irmãos, que os irmãos possam ficar na paz de Deus e que os irmãos meditem na palavra de Deus. Eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos, né? O Salmo, irmãos, o Salmo 91, que é um salmo bem conhecido, mas é maravilhoso, porque toda a palavra de Deus é maravilhosa, né? Edificante para nós. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, porque eu livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E Deus abençoe a todos. Peço que os irmãos orem a meu favor, né? Igual eu falo com os irmãos, né? Tudo está na mão de Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. E que Deus abençoe a todos. E logo mais eu vou orar a Deus e vou gravar um vídeo
vou falando das minhas experiências, assim conforme Deus foi me falando, viu, irmãos? Que Deus já fez a minha vida e vem fazendo a cada dia, né? As obras que tem feito na minha vida, experiências que eu tive com Deus, né? Em sonhos, coisas que Deus tem feito na minha vida, mostrado, né? E as rebeldias que eu tive com Deus, né? Na minha vida. E só que Deus ainda é tão misericórdio, maravilhoso, que Ele não desistiu de mim e não desiste nunca, né? E me concedeu a misericórdia, né, irmãos, de voltar para os caminhos dele, né? Que hoje estou aqui nos caminhos do Senhor, né? E sempre buscando de Deus força. Que o inimigo, ele fica 24 horas por dia ao nosso redor, nos tentando, né, irmãos? Até em sonhos o inimigo nos tenta, né? Mas com fé em Deus, né, irmãos? Aí depois eu vou estar gravando vídeos, contando as minhas experiências em nome de Jesus Cristo, né? Para edificação da fé de cada um de nós, né? E a gente tem que falar as maravilhas de Deus, contar as maravilhas de Deus, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, pois só Ele merece, né, irmãos? Então, fique na paz de Deus, que Deus abençoe os irmãos, hoje e sempre. Orem por mim. Meu nome é Tiele, né? Tiele Cardoso, né? Não sou muito de gravar vídeos para o YouTube. Sou muito tímida para gravar vídeo, mas Deus me colocou para gravar, né? Que seja feita a vontade de Deus na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de Deus. Amém.